Shalom, eu sou Moré André Crem Rosa e hoje venho trazer para vocês a história do nascimento do Ari. O nascimento de Rabi Itzhak Luria, o Ari, conhecido também como Arizal, esperando por Eliarro. No ano de 1534, toda a comunidade asquenazita de Jerusalém, que contava com cerca de 15 famílias, se reuniu envergando roupas festivas na pequena sinagoga para acompanhar a cerimônia da celebração do filho do Rabi Shilomon Luria Ashkenazi, no pacto de Abraham, a circuncisão. Obviamente, entre os presentes estava também o ancião Rabi Crominos, o rabino da comunidade e o principal mestre do pai da criança. Sua figura era de um ancião envolto em sabedoria e irradiando uma aura de respeito. Ele estava parado no meio da respeitável congregação. Todos os sábios de Jerusalém e os grandes homens da cidade estavam ali, aproveitando o tempo que ainda faltava para o início da cerimônia, para estudar a Torá. No canto da casa de estudo estava o pai da criança, sacado devoto, envolto em seu talite e balançando com devoção. Seus lábios se mexiam sem parar, entoando uma oração com total concentração, além de temor e misericórdia. Estava tudo pronto, a cadeira do Sadak, que é o padrinho da criança que vai ser circuncidada, já estava posicionada. O Morrel, que é o especialista em circuncisão, estava pronto para executar o seu trabalho, com os instrumentos na mão, e olhava na direção do dono da festa, esperando por um sinal qualquer para começar a cumprir o mandamento. O Rabi Shilomon parecia imerso em outro mundo. De vez em quando lançava um olhar na direção da congregação e depois voltava a fechar os olhos, concentrar sua oração. As pessoas começaram a perder a paciência. Por que o Morrel não começa? Um dos presentes sussurrou no ouvido do amigo. Você não vê? O pai do menino está rezando. Mas o Morrel está dando sinais de impaciência. Veja, ele está gesticulando para o Rabi Shilomon, mas nem sequer nota. Olha, um dos convidados está se aproximando dele. Está sussurrando alguma coisa no seu ouvido. Com certeza ele quer saber o motivo para o atraso. Vamos chegar mais perto para ouvir. Caro senhor, o que o dono da festa está dizendo? Um parente dele que mora longe não chegou. Que desculpa esfarrapada, não? O rosto dele mostra embaraço. Acho que ele está sendo evasivo, estranho, muito estranho. Devagarzinho, os convidados começaram a se dispersar. As presentes tarefas cotidianas não lhe davam o luxo de esperar à toa. A sinagoga, que no começo estava cheia e apinhada, foi esvaziando. Apenas umas poucas pessoas continuaram esperando pela cerimônia da circuncisão. De repente, ouviu-se um choro no ambiente. Todos viraram a cabeça na direção do som e viu que era o próprio pai da criança que chorava. O rosto do Rabi Shilomon Luria estava totalmente banhado de lágrimas. E todo o seu corpo tremia. Era visível que o seu coração estava partido. Mas por quê? Todos pensavam, alguns já se aproximavam para confortá-lo e acalmá-lo. E de repente o Rabi Shilomon ergueu os olhos, olhou para a congregação e seu rosto se iluminou. Imediatamente sinalizou para que o Moel começasse a fazer o que tinha que ser feito. As pessoas ali presentes começaram a olhar para os lados, procurando pelo parente de Rabi Shilomon, que por conta do seu atraso tinha feito todos esperarem até então. Mas ninguém conseguiu ver nenhuma pessoa nova se juntando ao grupo. Depois de trazerem um bebê, segundo o costume,
o morrel recitou em voz alta a bênção da circuncisão. E o pai também proferiu, emocionado, a bênção, para fazê-lo entrar no pacto de Abraão, nosso patriarca. Com muita agilidade, o Moel cumpriu o mandamento e logo em seguida começou a dizer com uma voz agradável: nosso Deus e Deus de nossos patriarcas, faça com que esta criança viva junto ao seu pai e à sua mãe, e em Israel será chamada. Então ele parou por um momento, se inclinou, aproximou-se, o ouvido do pai do mesmo e voltou a endireitar. Sarraque ben Rabi Shilomon. Que o pai alegre por seu descendente e que se rejubile a mãe pelo fruto do seu ventre. Ele continuou recitando a benção segundo a fórmula estabelecida. E ao terminar, todos abençoaram o pai de maneira afetuosa, desejando Mazal Tov, e que o pai possa educá-lo na Torá, levá-lo ao palio nupcial e também com atos de bondade. Na festa preparada por conta dos mandamentos cumpridos, um dos convidados perguntou ao amigo: por acaso você sabe por que o Rabi Shilomon deu o nome de Sarraque para o filho? Não, o outro respondeu. Eu também fiquei surpreso com isso. Até onde eu sei, o nome do pai e da mãe não é de Sarraque. De qualquer modo, os méritos dos seus pios e justos antepassados certamente ficarão sobre ele, e ele poderá crescer como uma grande árvore. Depois que os convidados começaram a se dispersar, o Moel voltou a examinar o delicado corte e se preparou para trocar o curativo. Um grito de espanto irrompeu na sua boca. Nunca vi isso em toda a minha vida. Foram várias as crianças que eu circuncidei em toda a minha vida, e o local do corte só cicatrizou depois de alguns dias, mas estou vendo que com o pequeno de Sarraque o corte já está totalmente fechado. Não há outra explicação a não ser dizer que os anjos estão ao redor desse menino e eles o curaram. Nem mesmo o Moel sabia. Suas palavras continham um profundo segredo, e que era a resposta para o enorme assombro da comunidade. Algum tempo antes do nascimento do seu filho, o profeta Eliarro se revelou para o Rabi Shilomon e lhe disse o seguinte: saiba, Rabi Shilomon, que eu fui enviado para lhe trazer boas novas. A sua pia esposa no futuro lhe dará um filho. Quando ele nascer, você deve lhe dar o nome de Sarraque. Revelará o segredo da Torá, a parte interna da sabedoria para muitos. Por meio dele, a salvação virá ao povo de Israel. Você só precisa cuidar em cumprir uma coisa. No dia da circuncisão do menino, ele não deve ser circuncidado até que você me veja entre os presentes que estão aguardando pela cerimônia. Rabi Shilomon esperou ansiosamente e com profunda reverência pelo nascimento do seu santo filho. Ele tomou todo cuidado para não cometer nenhum tipo de deslize e tentou o máximo se esmerar no cumprimento do mandamento e no estudo da Torá. Seu medo era que ele caísse no seu nível espiritual e não tivesse o mérito de receber o profeta no dia da cerimônia. No dia do nascimento do menino, a casa se enche de luz e a alegria não tinha limites. Os membros da família sabiam o motivo para sua enorme comoção. Ele encerrou o assunto dentro do coração como um segredo extremamente importante. Quando o recém-nascido completou 8 dias de vida, Rabi Shilomon se pôs a rezar para a vinda do anjo da cerimônia da circuncisão. À medida que o tempo foi passando, os convidados foram debandando pouco a pouco e a esperada visita ainda não tinha chegado. A preocupação começou a se intensificar no seu coração. Pensamentos tristes tomaram lugar da alegria e ele falou baixinho consigo mesmo: com certeza não é este menino que me foi anunciado.
Provavelmente eu caí nas mãos do mau instinto e pequei, e por isso esse bem foi retirado de mim. Eu não tenho o mérito necessário para ser pai de um grande justo, e eu não sou digno de ver-lhe-á no dia da minha alegria. Ele começou a chorar, e seu olho pousou de repente, e no meio da multidão, ele viu o profeta se aproximando e dizendo: Você agora pode iniciar a cerimônia. Eu demorei a vir para te testar e para ver se você faria o que eu ordenei, se acreditaria na minha vinda ou não. Agora vá, seja o Sandaque, o padrinho, e eu me sentarei contigo. Eu segurarei o menino no meu colo e ninguém me verá. De fato, o anjo da circuncisão foi o Sandaque do recém-nascido. Não é de estranhar, portanto, que o corte da circuncisão cicatrizou de modo milagroso. Quem era este menino, cujo nome tinha sido dado por ordem do profeta Eliarro, e que tinha um mérito para ser segurado em seus braços? Era o Rabi Itzhak Luria Ashkenazi, que viria a ser chamado por todos de Santo Ari, que o Ari é composto de iniciais de Ashkenazi Rabi Itzhak, ou o divino Rabi Itzhak. Cunhado numa família nobre e tradicional, foi criado um menino pródigo Itzhak, que na idade adulta teve o mérito de iluminar no mundo os segredos da sabedoria oculta, uma nova luz, a luz da Kabbalah. Muito obrigado por fazerem parte dessa nossa narração. Inscrevam-se no nosso canal e divulguem os vídeos para que possamos levar mais conhecimento sobre a Torá e os nossos sábios para o mundo.